Muito bem, saudações a todos. Espero que todos estejam bem, né? E hoje então nós vamos começar mais uma aula. Hoje falaremos então sobre corrente elétrica, tensão elétrica e resistores. Essa parte de resistores a gente vai falar especificamente da primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm, beleza? Então vamos começar a nossa aula. A gente vai começar então a nossa aula falando de carga elétrica. Basicamente a gente vai falar então do átomo e das três partículas elementares, próton, nêutron e elétron. Então, experimentalmente verificou-se que nêutron na presença de nêutron nada acontecia, que próton na presença de próton acontecia uma força repulsiva e que elétron na presença de elétron também acontecia uma força repulsiva. E pegando-se um próton e um elétron, acontecia então uma força atrativa, uma forcinha de atração. Então foi convencionado o seguinte, né? Olha só, acompanhe na tela. Foi convencionado então que os prótons possuem carga elétrica positiva, foi convencionado que os elétrons então possuem carga elétrica negativa e que os nêutrons não são possuidores de carga elétrica, ok? Muito bem. Muito bem, a gente falou um pouquinho sobre as partículas elementares, né? Agora a gente vai falar especificamente das que possuem carga elétrica, que são os prótons e os elétrons. Então, sabia da existência dessas cargas elétricas, mas não sabia o valor, né? E vários experimentos, vários cientistas foram feitos, até que um físico americano, né, um norte-americano, mais especificamente dos Estados Unidos, chamado Robert Andrews Millikan, ele fez um experimento com gotas de óleo. Então, basicamente seria o seguinte, ele tinha um borrifador, esse borrifador ele borrifava óleo num capacitor de placas planas e paralelas. E aí, né, essas placas estão aqui, borrifava o óleo e percebeu que essas gotículas de óleo, umas tendiam a subir, outras, né, desciam. Então, ele conhecia o valor desse campo elétrico, né, e claro que dentro ali entre essas placas apareciam forças como empuxo, como força peso. Então, fazendo esse balanceamento entre essas forças, força elétrica, força peso, empuxo, ele conseguia então determinar, ele também conhecia o valor do campo elétrico, ele conseguia determinar esse valor dessa carga elétrica elementar. E ele chegou no valor como sendo então 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí, para diferenciar a carga elétrica do elementar do próton e do elétron, apenas convencionou o que? Os sinais, né? Então, como eles possuem o mesmo valor de carga elétrica, então foi convencionado para o elétron negativo, como a gente viu no slide anterior, então vai ser a carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e para o próton positivo, né, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Okay? Lembrando lá da nossa primeira aula de eletrostática, né, onde a gente falou lá de corpo eletrizado, corpo neutro. Lembrando que o corpo eletrizado, né, ele pode estar eletrizado positivamente ou negativamente. Então, só para a gente lembrar dessa parte, eu coloquei aqui para vocês o seguinte, ó, chamando de Ne o número de elétrons, Np o número de prótons. Quando esse número de elétrons é maior que o número de prótons, dizemos que o corpo está eletrizado negativamente. Ou podemos dizer também que ele está eletricamente negativo, né? Quando o número de elétrons é menor que o número de prótons, podemos dizer então que o corpo está eletrizado positivamente ou eletricamente positivo. E quando o número de elétrons é igual ao número de prótons, dizemos que o corpo então está eletricamente neutro. Bom, de modo que então a gente pode definir a carga total de um corpo como sendo o produto entre o número de elétrons, que pode ser em excesso ou carência destes, e a carga elétrica elementar. Então, olha só a nossa relaçãozinha. Então, Q igual a N vezes E, onde Q é a carga total de um corpo, N é o número de elétrons que pode estar em excesso ou em falta, e E é a carga elétrica elementar que nós vimos lá no slide anterior. Ok? Guarde essa relação que ela é muito importante para os próximos slides, para a nossa aula de hoje, beleza? Muito bem. Bom, antes da gente falar então de corrente elétrica, é importante a gente falar de condutores elétricos e isolantes elétricos. Então a gente diz que um material ele é condutor elétrico quando esse material ele facilita o movimento de partículas eletrizadas. O isolante elétrico, né, também pode ser chamado de dielétrico, são aqueles materiais, por exemplo, que dificultam esse movimento de partículas eletrizadas. Bom,
Falando especificamente de condutores, eles podem estar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. E o que é muito importante a gente frisar aqui é qual partícula é portadora de carga nesses estados físicos. Então, eu fiz uma tabelinha, então acompanha aí, olha só. Então, no estado físico sólido, a gente tem como, por exemplo, os metais, e as partículas portadoras de carga são os elétrons. No estado físico, nos líquidos, né, nos condutores líquidos, então nós temos aí as soluções iônicas, e as partículas portadoras de carga são os íons, que são os cátions e ânions. No gasoso, a gente tem como exemplo aí os gases ionizados e tem como partículas portadoras os íons e os elétrons, ok? Muito bem. Para falar então de corrente elétrica, eu vou usar esse simulador aqui, certo? E eu coloquei uma sequenciazinha de telas para vocês. Então, o circuito que eu vou usar basicamente é um circuito com uma lâmpada. Deixa eu pegar o laser aqui. Ok. Uma lâmpada, né? Um interruptor e uma bateria. Isso aqui representa os fios, né? Tal. Isso aqui é a fiação. E essas bolinhas aqui em azul e branco, uma representaçãozinha dos elétrons. Então, vai ser esse modelo que a gente vai usar para explicar a corrente elétrica, ok? Então vamos para o próximo slide. Falando então de corrente elétrica, então o nosso modelo explicativo vai ser o seguinte: a gente vai considerar um condutor. Então esse condutor, eu tenho então um movimento aleatório, um movimento caótico desses elétrons. E com esse fio condutor eu vou então montar um circuito, né? Então aqui, ó, um circuito basicamente com uma lâmpada, uma chave e uma bateria. A partir do momento que eu fecho então esse circuito, olha só, que eu ligo a chave, fechou-se o circuito. Devido à diferença de potencial elétrico aqui, eu vou ter então uma coisa chamada corrente elétrica, que é o que? O movimento que antes de ligar era desordenado, passa a ser um movimento ordenado desses elétrons, né? E aqui eu vou dar ênfase aqui à questão do sentido dessa corrente. Então, essa corrente aqui ela vai sair desse polo negativo e passar aqui. Olha só, fazer todo esse percurso. Esse é chamado então do sentido real da corrente elétrica. Só que no estudo da eletrodinâmica também temos o chamado sentido convencional da corrente elétrica, como se fossem as partículas positivas que fizessem esse movimento aqui esse movimento ordenado aqui nesse condutor. Então, tome cuidado o seguinte: na elétrica a gente tem o sentido real e o sentido convencional. Então, mais uma vez falando, o sentido real são os elétrons aqui, saindo do polo negativo para o positivo, e o sentido convencional é como se fossem cargas positivas, né, saindo aqui do polo positivo e indo para o polo negativo. Então, o sentido convencional é o contrário do sentido real. Mas por que está falando isso? Porque a análise de alguns circuitos mais para frente, em tomos posteriores, a gente vai precisar usar o sentido convencional. Então é importante que a gente saiba diferenciar esses sentidos, o real do convencional. Bom, colocando de um modo mais dinâmico o que eu estou falando aqui, seria então isso aqui, olha só. Analisando aqui na tela, eu tenho então aqui esse sentido, olha só, do mais para o menos, seria qual dessas duas figuras? Seria essa aqui. Então, aqui eu tenho o sentido convencional da corrente elétrica e aqui eu tenho o sentido real da corrente elétrica, tá? Então, eu coloquei aqui para explicar a corrente elétrica de maneira mais quantitativa, né? Considerando uma seção transversal aqui, a quantidade de cargas por segundo que passam por essa seção transversal é a corrente elétrica. Então, matematicamente, eu posso dizer que a corrente elétrica é dada pela quantidade de carga por segundo. Então, aqui é sobre ΔT. Esse ΔT é intervalo de tempo em segundos. Coulombs por segundo dá, então, o ampere. Tá? Então, a unidade de ampere é coulombs por segundo. O que mais é importante eu falar aqui? Lembrando que essa carga aqui, essa quantidade de carga que passa por essa seção transversal, ela pode ser dada pelo produto de N vezes E, né? A quantidade de elétrons multiplicado pela carga elétrica elementar. Então, aqui também eu posso usar como NE dividido por ΔT. Tá? Então, essa relação também é bom a gente lembrar. Muito bem. Bom, então, dando aí um reforço aí ao que foi dito no slide anterior, falando sobre unidades, da relação então entre carga elétrica e intervalo de tempo, né? Temos aí a unidade de carga elétrica é o Coulomb,
unidade de intervalo de tempo é o segundo, então a unidade de corrente vai ser a unidade de carga dividida pela unidade de tempo, que é o coulomb por segundo, e nós conhecemos aí como ampere, tá? Bom, então podemos dizer então que 1 ampere é 1 coulomb por segundo, ok? Muitas vezes nos exercícios a gente pode encontrar os chamados submúltiplos do ampere. Então eu coloquei aqui os dois mais comuns, que é aqui o miliampere, né, que é o 10 a menos 3 amperes, ou seja, a milésima parte do ampere. O microampere, que é a milionésima parte do ampere, que é o 10 a menos 6, ok? Muito bem, do que a gente viu até aqui, né, naquela relação lá de I, que é a intensidade corrente é dada pela razão entre a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo, essa relação ela é válida quando a corrente elétrica ela é constante. Então, para a gente encontrar, por exemplo, a quantidade de carga para esse tipo de situação, basta pegar então a corrente e multiplicar pelo intervalo de tempo. Só que se essa corrente ela não for constante, ou seja, se ela for variável, então esta relação ela não é válida. Então, que recurso nos cabe nessa situação? Então, geralmente, para o nosso nível, que é o nível médio, a gente faz então análise gráfica, ou seja, o exercício provavelmente ele vai dar um gráfico para você e você vai ter que encontrar a quantidade de carga, por exemplo. Então, como que faz isso? Então, você vai analisar aqui o gráfico, então, olha só, tem um gráfico então, da corrente elétrica em função do tempo. Né? Para essa situação, a quantidade de carga ela é numericamente igual à área. Então, se eu calcular a área sob esta curva, eu encontrarei então a quantidade de carga. Só para efeito de curiosidade, se não tivéssemos esse gráfico, teríamos que usar um recurso matemático mais sofisticado, seria geralmente aí uma ferramenta chamada cálculo integral. Né? Então, a gente usaria uma integral para poder resolver essa situação, o que foge totalmente aí do nosso nível. Então, para o nosso nível médio, aí, a gente vai fazer a análise gráfica. Então, mais uma vez dizendo, onde a quantidade de carga elétrica ela é numericamente igual à área. Eu coloquei um exemplo mais adiante para a gente resolver e dar uma treinada aí nesse conceito. Uma grandeza física também muito relevante na nossa aula de hoje é a tensão elétrica. E aqui eu estou representando pela letra U, embora vários livros também possam representar pela letra V. Bom, a gente vai então falar do seguinte. Vamos considerar então um circuito simples, onde a gente tem um gerador, que eu coloquei aqui uma pilha, uma lâmpada e uma chave, um interruptor. Aqui então o circuito está aberto. A partir do momento então que eu aciono a chave, eu fecho o circuito, então ocorre uma passagem de corrente elétrica nesse circuito aqui, devido à diferença de potencial que é entre esses terminais. Se eu disser o sentido real, é esse sentido aqui. Né? Se eu disser sentido convencional, seria esse sentido aqui. Muito bem. Então, essas partículas eletrizadas que estão circulando aqui, elas vêm aqui nesse gerador, elas recebem uma determinada quantidade de energia para jogar no circuito, de modo a alimentar esta lâmpada. Então, se eu digo que essa bateria ela tem 1,5 volts de tensão, significa que cada carguinha que passa aqui nesse gerador, ele vai receber o quê? 1,5 joules de energia para jogar no circuito. Então, observe que existe uma relação de tensão elétrica com energia por unidade de carga. Então, matematicamente, a gente pode escrever a tensão elétrica como sendo a razão entre a energia por unidade de carga. Então, falando aqui em unidades, a unidade de tensão elétrica no sistema internacional é o volt, e 1 volt é igual a 1 joule por coulomb. Bom, falando já de simbologias, os próximos capítulos vamos estudar aí circuitos elétricos, então tomei a liberdade de colocar aqui para vocês. Então, olha só, a simbologia do gerador, simbologia aqui do interruptor e a simbologia aqui de uma lâmpada. Vamos então agora resolver alguns exemplos referentes a isso tudo que a gente conversou até aqui. Então vamos lá. Vamos então agora ao exemplo 1. Um corpo apresenta-se eletrizado com carga elétrica total de menos 2,56 vezes 10 elevado a menos 15 coulombs. Quantos elétrons em excesso há neste corpo? Então vamos lá. Aqui nos foi dado a quantidade de carga, olha só, 2,56 vezes 10 a menos 15. O fato dos a gente ter um excesso de elétrons nesse corpo, então isso implica nesse sinal de menos que nós temos aqui, ó,
Okay? Ou seja, o número de elétrons maior que o número de prótons, para a gente revisar o que a gente falou agora ainda há pouco. Né? Ok, então uma resolução bem simples, onde a gente vai usar então aquela relação entre quantidade de carga, número de elétrons, que aqui no caso é em excesso, e a carga elétrica elementar. Então, olha só, lembrando lá então da nossa relaçãozinha, né, que a carga total aí de um corpo é dado pelo número de elétrons multiplicado pela carga elétrica elementar. Então, se eu quero saber o número de elétrons, eu passo então esse Ezinho aqui dividindo, né, aqui embaixo. Então, isso vai ter o seguinte, que N igual a Q sobre E, ou seja, vamos ter aqui então que o número de elétrons em excesso é dado pela razão entre a quantidade de carga e a carga elétrica elementar. Então, aqui basta substituir os valores, né? Então, aqui 2,56 vezes 10 a menos 15, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Fazendo então essa divisão, aqui 2,56 dividido por 1,6 vai dar 1,6. 10 a menos 15 dividido por 10 a menos 19 vai dar 10 a quarta. Então, vai dar então 1,6 vezes 10 elevado à quarta elétrons, ou seja, então, isso significa que o corpo apresenta 16.000 elétrons em excesso. Okay? Uma questãozinha simples, só para a gente relembrar alguns conceitos básicos. Vamos então ao exemplo 2. A intensidade de corrente elétrica num certo condutor metálico é invariável e vale 6 amperes. Encontre a quantidade de carga que essa corrente transporta a cada 20 segundos e a quantidade de elétrons que passam por essa seção. Muito bem, então, dando destaque a algumas coisas, que essa corrente é constante, né? Olha só, invariável, né? E o seu valor, 6 amperes. E ele pede que nós calculamos o quê? A quantidade de carga dessa corrente que transporta a cada 20 segundos. Né? Muito bem, então, eu tenho aqui o modelo explicativo, deixa eu pegar o laser, ok. Então, aqui onde eu tenho esse condutor, então eu pego uma seção transversal e qual é a quantidade de carga, né, que passa aqui por essa seção a cada 20 segundos. Então, para a gente encontrar isso, a gente vai usar a nossa relaçãozinha da corrente, né, é dado pela razão entre quantidade de carga e intervalo de tempo. Né? Lembrando que o ampere é coulomb por segundo. Né? Muito bem. Como ele quer a quantidade de carga, então eu passo ΔT multiplicando, eu tenho então que Q é igual a I vezes ΔT. O intervalo de tempo é em segundos, aqui já está dado em segundos, então basta substituir diretamente. 6 vezes 20, que vai dar 120 coulombs. Muito bem. Bom, aqui na letra B ele quer saber quantos elétrons passam por essa seção. Então a gente pode usar essa mesma relaçãozinha aqui, olha só. E que é sobre ΔT. Só que aí a gente vai lembrar o seguinte. A gente vai lembrar que esta quantidade de carga aqui é dada pelo produto de quem? Produto entre o número de elétrons e a sua carga elétrica elementar. Então foi o que eu fiz, ó. Então substituí aqui, ó. Tá vendo? Então esse produto aqui, ó, N vezes E. Por quê? Porque ele quer saber quantos elétrons. Então eu escrevi a carga aqui em função desse número de elétrons. Bom, então passa nesse ΔT para cá, né? Multiplicando aqui esse E dividindo, eu tenho aqui N, então vai ser I vezes ΔT dividido por E. Substituindo então esses valores, vai ficar 6 vezes 20 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, fazendo continhas, eu vou ter aqui o número de elétrons que passam por essa seção transversal a cada 20 segundos. Vai ser então de 7,5 vezes 10 elevado a 20. Ok? Então, essa é a nossa exemplo 2. Bom, eu coloquei aqui então para vocês nesse exemplo 3 uma situação onde a corrente ela não é constante, ou seja, ela é variável. Então, vamos a esse exemplo. É dado então o gráfico da intensidade de corrente em um condutor em função do tempo. Calcule a quantidade de carga transportada pela corrente no intervalo de 60 segundos representado. Muito bem, então vamos lá. Bom, então aqui a gente tem, deixa eu pegar o laser, a gente tem aqui o gráfico da corrente em função do tempo. Bom, como que a gente interpreta esse gráfico? Então vamos analisar. Então aqui, ó, entre 0 e 20 houve um acréscimo na corrente. A corrente que foi variando no decurso desse tempo aqui, ó, entre 0 e 20 segundos. Entre 20 e 40 segundos, a corrente elétrica ela se estabilizou em 10 amperes aqui, ó. Então, entre 20 e 40 segundos, a corrente foi mantida constante. E entre 40 e 60, houve um decréscimo da corrente. Então, analisando a situação toda, a gente
teve uma variação de corrente entre 0 e 20 segundos e depois entre 40 e 60 segundos. E no enunciado do exercício, é importante dizer que ele quer a quantidade de carga, olha só, a quantidade de carga elétrica transportada pela corrente no intervalo de 60 segundos. Então, se no intervalo de 60 segundos, ele está pegando, né, todo o período aí descrito pelo gráfico. Então, houve variação dessa corrente. Então, não dá para a gente aplicar a nossa relação, né, de corrente elétrica, carga elétrica, intervalo de tempo diretamente. Então, cai naquele caso onde nós vamos fazer o seguinte, onde nós vamos analisar então a área sob o gráfico. Então, se a gente for observar a área sob o gráfico, né, essa área aqui, sob o gráfico, tá, eu destaquei aqui em amarelo mais forte, trata-se então da área do trapézio. Então, significa que se eu calcular a área deste trapézio, né, ele vai ser então numericamente igual ao valor da carga elétrica. Ok, então dizemos isso aqui, que matematicamente, que a quantidade de carga é numericamente igual à área sob essa curva desse gráfico. Então, a área do trapézio é base maior, que é 60, essa base aqui, mais base menor, que é 20, né, que é essa diferença entre 40 e 20 aqui, isso aqui vale 20, né, vezes a altura desse trapézio, que vale 10, e isso dividido por 2. Então, fazendo continhas, eu tenho que a quantidade de carga, então, é de 400 coulombs. Só lembrando que, quando eu falo de quantidade de carga numericamente igual à área, olha só, matematicamente, preste atenção nisso aqui, ó, numericamente igual, tá? Então, o valor é igual, mas a gente não vai colocar aqui centímetros quadrados ou metros quadrados, certo? A gente vai colocar o quê? A unidade referente àquilo que a gente está encontrando, que no caso é a quantidade de carga. Então, por isso, apenas o valor, né, aqui numericamente igual, certo? Então, a unidade aqui é coulomb, porque a gente está calculando a quantidade de carga, ok? Então, muito importante isso. Muito bem. Muito bem, exemplo 4 agora. A figura indica uma lâmpada corretamente ligada aos polos de uma pilha de 1,5 volts. Então, temos aí o desenho. Ele pede o seguinte: faça um circuito esquemático da montagem dada e indique o sentido convencional da corrente elétrica. E na letra B, calcule a energia que uma carga elétrica igual a 1 coulomb adquire ao atravessar a pilha. Então, vamos aqui analisar o enunciado. Então, aqui a figura indica uma lâmpada corretamente ligada aos polos de uma pilha de 1,5 volts. Então, foi dado para nós a tensão na pilha. Né? Tá aqui polo positivo, polo negativo. Na letra A, ele quer que a gente faça um circuito esquemático da montagem dada e indicar o sentido convencional da corrente elétrica. E na letra B, ele pede que a gente encontre a energia. Essa energia aqui é a energia elétrica, tá? Que uma carga elétrica de 1 coulomb adquire ao atravessar a pilha, ou seja, vamos então encontrar essa energia envolvida nesse processo. Então do enunciado, né, e também do item A, a gente tem aqui o desenhado do circuito, olha só. A gente tem então naquelas simbologias que a gente viu na aula de hoje, aqui a simbologia do gerador, a nossa pilha, e a simbologia da lâmpada, né? E tínhamos que dar destaque ao sentido convencional da corrente elétrica. Nós vimos também na aula de hoje o sentido real e o sentido convencional. O sentido convencional, então, ele vai do mais para o menos, olha só. Então, partículas portadoras de carga positiva, né? Então, seria esse sentido aqui, ó. Então, basicamente, na letra A era para simbolizar, representar dessa forma. Na letra B, ele quer o seguinte: pegando uma carguinha de 1 coulomb que passa ali nessa bateria, quantos joules de energia ela adquire? Então, nós discutimos isso na aula de hoje também. A gente vai usar a nossa relação de que tensão é a razão entre energia e quantidade de carga. Lembrando que a unidade, né, falando aqui de unidades, o volt é a mesma coisa de joule por coulomb. Como ele pediu a energia, então basta passar essa quantidade de carga aqui multiplicando, olha só. Então, eu tenho que essa energia é dada pelo produto da tensão com a carga elétrica. Então, nós temos a tensão na pilha, que é de 1,5, que ele quer saber a carga também de 1 coulomb, então por isso que está 1 aqui, 1,5 vezes 1, 1,5 joules. Então, é também uma questão que não precisaria nem de fazer cálculo, se lembrar o que a gente viu na aula hoje, né? Até deu o exemplo da própria pilha de 1,5 volts. Então, a cada coulomb, né, ela recebe 1,5 joules de energia e joga no circuito, né? Então,
Aqui não precisaríamos nem ter feito continhas, mas é bom a gente recordar um pouco também das relações matemáticas, ok? Então, simplesmente é isso que era para fazer no exercício. Bom, a última parte então da aula de hoje vai ser então sobre resistência elétrica. Vamos então a ela. Bom, antes então da gente falar de resistência elétrica, a gente vai falar um pouco sobre resistores, né? Os resistores eles são elementos de circuitos elétricos e eletrônicos capazes de transformar energia elétrica em energia térmica, calor. Essa conversão de energia elétrica em energia térmica a gente chama de efeito Joule. Na nossa casa existem vários eletrodomésticos que fazem essa conversão de energia, como por exemplo o chuveiro, o secador de cabelo, a chapinha, ferro de passar roupa, etc. Bom, aqui na tela eu coloquei para vocês então alguns tipos de resistores. Aqui, por exemplo, são os resistores variáveis. Aqui eu tenho o potenciômetro, que é um resistor variável, que você altera a velocidade, por exemplo, do ventilador. Também pode ser utilizado potenciômetro em diversos circuitos eletrônicos, como por exemplo de chuveiros eletrônicos, também para regular a temperatura. Aqui eu coloquei exemplos de resistores de chuveiro, esse aqui, esse aqui. Existem outros tipos de resistores também de chuveiro, outros modelos, né? Aqui eu coloquei exemplo de resistor SMD, utilizado muito na eletrônica, e coloquei também um resistor muito conhecido, né, em circuitos eletrônicos, que é esse aqui, muito pequenininho, composto por faixinhas, e a combinação dessas faixinhas aqui, ela nos dá o valor da resistência elétrica. Só como exemplo aqui, eu tenho aqui um resistorzinho onde eu tenho as faixinhas laranja, laranja, marrom, dourado. Como que eu faço? Só fazendo aqui uma pincelada rápida aqui, então. Laranja, na nossa tabela, ela tem o valor 3, ó, na primeira faixinha. Na segunda faixinha, também é laranja, valor 3, então 33. O terceiro anel é o chamado multiplicador. No caso, o terceiro anel é o marrom, então eu vou multiplicar por 10, olha só. Então é 33 vezes 10, então vai dar 330. Então esse resistor é um resistor de 330 ohms. Mas e a quarta faixinha? A quarta faixinha, que é a dourada aqui no caso, no nosso exemplo, é a tolerância. Ou seja, se eu pegar um resistor com essas cores e for medir lá no multímetro, na escala de ohmmetro, ele não vai dar 330 exato. Geralmente ele dá um valor um pouco a mais, um pouco a menos. Só que esse um pouco a mais, um pouco a menos, ele tem que ter uma tolerância, né? Tem que ter um parâmetro. Então, esta última faixa então, é essa tolerância, ou seja, é a porcentagem. Quantos por cento para mais ou para menos é permitido, né? Então, aqui essa última faixinha, que é a dourada, então aqui na nossa tabelinha, ó, 5%. Então, 330 ohms, mais ou menos 5%. Então, se eu for medir lá com esse multímetro na escala de ohmmetro, ele pode dar 330, 5% a mais e 5% a menos. Se ele der um valor fora desta tolerância, o resistor ele não está próprio para ser colocado em um circuito eletrônico, por exemplo, tá? Muito bem. Nessa tela aqui, então, eu coloquei para vocês as simbologias que vocês podem encontrar nos livros, né? Essas simbologias de resistores. Então, vocês podem encontrar uma simbologia de resistor como essa aqui ou como essa aqui. Essa simbologia aqui, americanos e japoneses usam bastante. E esta outra simbologia aqui, os europeus usam bastante, né? Europeus, inclusive, também a Grã-Bretanha ali ao norte, também usa bastante essa simbologia. Alguns livros do Senai também eles usam bastante essa simbologia aqui, só de curiosidade. Então, para efeito de conhecimento, é muito importante saber então a representação aí do resistor. Pode ser então por essa ou por essa aqui, ok? Bom, agora vamos falar então sobre resistência elétrica. Então, quando a gente fala de resistência elétrica, a gente fala das leis de Ohm, primeira e segunda lei. Bom, na primeira lei, então, a gente vai considerar o que nós temos aí nessa tela, olha só. Então, deixa eu colocar o laser para a gente... Como que vai funcionar a nossa sequência de telas? Eu tenho aqui, então, uma fonte de tensão variável. Então, eu vou variar a quantidade de volts aqui na tela, nessa telinha aqui. Esse gerador de tensão variável, né? Ele está ligado a um resistor. Então, aqui, está ligado aqui nesse terminal aqui do resistor. Ok? O outro terminal do resistor está ligado em um multímetro, que está na escala de amperímetro, que vai medir a nossa corrente elétrica. E a outra conexão aqui
do nosso amperímetro está ligado diretamente na nossa fonte de tensão variável. Como que vai proceder esse experimento? Eu vou variar, eu vou colocar aqui de 10 em 10 volts e vamos observar o valor aqui, nessa telinha aqui, e quanto que de corrente elétrica o nosso amperímetro vai medir, certo? Então, basicamente é essa a nossa sequência de telas. E, através dessas medidas de tensão e corrente, nós vamos descobrir qual o valor da resistência elétrica desse resistor que está aqui. Okay? Então, vamos então à nossa sequência de telas. Para começar então o nosso experimento, vou colocar então na fonte de tensão variável uma tensão de 10 volts. Então, como vocês podem observar aqui na tela, deixa eu pegar o laser, olha só. Quando eu coloco uma tensão de 10 volts aqui na minha fonte, eu vou ter, nesse circuito, eu vou ter então uma corrente de 1 ampere. Eu coloquei aqui então, para visualizar também, um plano cartesiano, onde o eixo Y é a tensão e o eixo X é a corrente. Então, observe, ó, se a tensão for 10, a corrente é 10 volts, a corrente é de 1 ampere. Então, coloquei aqui um ponto no plano. Agora o que eu vou fazer? Eu vou duplicar a tensão. Vamos ver o que vai acontecer com a corrente. Então, de 10 eu vou colocar 20. Ó, coloquei 20 volts. Então, 20 volts de tensão, observe que a corrente também dobrou. Então, se eu dobrei a tensão, também dobrou a corrente. Olha, de 10 foi para 20 e 1 foi para 2 aqui. Então, colocando aqui no plano cartesiano, se a corrente elétrica for de 2 amperes, eu vou ter então uma tensão aqui de 20 volts. Observe que, tanto no primeiro caso quanto no segundo, fazendo a razão aqui entre tensão elétrica e corrente, 10 dividido por 1, 10, 20 dividido por 2, 10. Olha só, então eu vou triplicar a tensão, vou colocar agora 30 volts. Coloquei 30 volts, então deu uma corrente também, triplicou em relação à primeira. Então, 3 amperes. Então, observe que tensão e corrente elétrica se relacionam de maneira proporcional. Então, temos uma proporcionalidade direta aí. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a razão entre essas grandezas nos está dando uma constante. Que no nosso exemplo aqui está dando 10. E essa constante é quem? É a resistência elétrica. Então, a razão entre tensão elétrica e corrente elétrica é a resistência elétrica. Então, volt por ampere é ohm, que é a unidade então, de resistência elétrica. Então, olha só, observando aqui na tela, pegando então a tensão e dividindo pela corrente. Então, eu peguei 30 volts dividido por 3 amperes, isso vai me dar 10 ohms. Então, volt por ampere é ohm, que é representado pela letra ômega do alfabeto grego. Então, a gente pode dizer aqui, então, olha, que a razão entre a tensão elétrica e a corrente vai dar uma constante em qualquer ponto aqui desse gráfico. Se eu pegar qualquer ponto aqui e fizer a tensão dividido pela corrente, vai dar esse valor constante aqui, dentro desse nosso experimento, de acordo com essa configuração que a gente tem aqui. Então, essa constante é a resistência elétrica, ok? Também pode ser representado, passando aqui esse I aqui multiplicando, pode ser representado então com uma tensão, o produto da resistência com a corrente elétrica. E essa curva característica aqui é chamada de curva característica do resistor ômico, ou seja, quando um resistor é ômico, quando a sua resistência ela é constante. Então, qualquer ponto que eu pegue aqui e faço a razão entre tensão e corrente, eu vou ter sempre o mesmo valor, ok? Então, toda vez que eu tenho então esse gráfico aqui, de grandezas diretamente proporcionais, então é representado aqui como curva característica de um resistor ômico, tá? Então, bastante atenção aqui, que é um gráfico da tensão elétrica pela corrente elétrica, ok? Reforçando então o que eu disse no slide anterior, falando um pouco das unidades, então aqui unidade de tensão elétrica é o volt, unidade de corrente elétrica é o ampere, logo então a unidade de resistência elétrica vai ser o volt por ampere, que é igual a ohm, representado aqui, escrito por extenso em minúsculo, ou representado pela letra grega ômega em maiúsculo, onde, então, em símbolos eu tenho que 1 ohm é igual a 1 volt por ampere. Essa segunda lei de Ohm, então, basicamente é uma relação matemática da resistência elétrica com relação à geometria desse resistor, então, como comprimento e área, que vocês podem observar na figura. Então, esta relação ela dá pela seguinte expressão aqui, onde essa resistência é igual a ρ, essa letra aqui do alfabeto grego, que vai representar para a gente uma grandeza chamada resistividade, ela depende do material, tá?
O L é o comprimento deste resistor, ou também, dependendo da situação, podemos falar de fio condutor também, né? Fios condutores muito compridos, muito longos também podem comportar como resistores. E a área, né? Se a gente fala de fiação, a bitola do fio, né? Então, de que maneira essas grandezas se relacionam com a resistência? Então, olha só. A área ela é inversamente proporcional à resistência elétrica. E o comprimento deste resistor, ou dependendo da situação também de um fio condutor, ele vai ser diretamente proporcional à resistência elétrica. Então, se eu falar, por exemplo, lá de uma extensão que você vai usar para ligar alguma coisa na sua casa, ele for muito comprido, né? Se é uma extensão muito grande, né? Um comprimento muito grande, a resistência elétrica também aumentará. Então, resistência elétrica e comprimento se relacionam de maneira direta. Área, né, que é a bitola, se relaciona de maneira inversa com a resistência elétrica. Então, a área é inversamente proporcional à resistência elétrica e comprimento vai ser diretamente proporcional. Então, sim, em termos matemáticos, né, a gente tem aqui, olha só. Então, que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e que a resistência ela é inversamente proporcional à área. Okay? Então, basicamente, essa é a primeira análise que a gente precisa fazer. É um aspecto muito importante que muitas vezes ela não é muito falada nos livros, é a questão da condutância. Né? A condutância ela é o inverso da resistência elétrica. Então, olha só, acompanhe na tela. Então, a condutância, que pode ser representada aí pela letra G, ela é dada como o inverso da resistência elétrica. Então, a resistência elétrica ela é medida em ohms, então a condutância ela é 1 dividido por ohm, né? Ou ohm elevado a menos 1. E esse ohm elevado a menos 1 é uma unidade no sistema internacional chamada de Siemens. Então, a condutância, né, a unidade de condutância no sistema internacional é o Siemens. Okay? E também, uma outra coisa muito importante é a condutibilidade, né, ou condutividade elétrica. Então, olha só. A condutividade elétrica ela vai ser o quê? O inverso da resistividade. Né? E a unidade de condutividade elétrica no sistema internacional é o ohm-metro, tudo isso elevado a menos 1, ou ohm elevado a menos 1 vezes metro elevado a menos 1. Né? Ou seja, a condutividade ela é o inverso da resistividade. Então, só tomar cuidado aí com esses conceitos, né? A diferença entre condutância e condutividade elétrica. Visto tudo isso, né, na nossa aula, nessa última parte aí de resistores, a gente então vai resolver agora alguns exemplos aí. Vamos lá então. Bom, o exemplo 1 então é o seguinte. Aplica-se então uma DDP de 100 volts a um resistor ohmico de resistência elétrica 25 ohms. Que intensidade de corrente percorre. Então, basicamente, o exercício que a gente vai aplicar e o que a gente viu hoje na aula. Então, olha só. O que nos foi dado? Né? Então, DDP de 100 volts, né? DDP, diferença de potencial elétrico, que é a tensão elétrica. Né? Então, 100 volts. Ele diz que o resistor é ohmico, né? Então a resistência dele é constante. Né? E o valor dessa resistência elétrica é de 25 ohms, então essa resistência não varia. Né? Ele quer saber o quê? Que intensidade de corrente o percorre. Então, basicamente, o exercício quando a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm. Então, vamos à resolução. Então, aqui os dados do exercício. Né? E aplicando então a primeira lei de Ohm, temos que a tensão é dada pelo produto da resistência e a corrente elétrica. Como ele pediu a intensidade de corrente que o percorre, então a corrente elétrica então, vai ser dada pela razão entre tensão elétrica e resistência elétrica. Então, substituindo os valores diretamente, vou ter então uma corrente aí de 4 amperes. Então, basicamente, esse exercício é bem simples, aplicação direta aí da primeira lei de Ohm. Bom, vamos então a esse exemplo 2, que é mais um exemplo aí da primeira lei de Ohm. Então, vamos aí. Quando a um resistor ohmico se aplica uma tensão de 100 volts, mede-se uma corrente I1 de 2,5 amperes. Que tensão elétrica devemos aplicar nesse resistor para obtermos uma corrente E2 de 5 amperes? Então, muito bem. Se você já souber, ou já tiver mais ou menos ligado que a tensão elétrica e a corrente elétrica se relacionam de maneira direta, uma vez que esse resistor é ohmico, olha só. Onde aqui, ó, olha só no texto, o resistor ele é ohmico, então
A tensão e a corrente elas se relacionam de maneira direta, né? De maneira proporcional, de proporcionalidade direta. Então, não precisaríamos nem de fazer cálculo, né? Mas vamos fazer aqui então matematicamente também. Então, olha só. A gente então basicamente vai aplicar a primeira lei de Ohm. Antes da gente aplicar aqui, é importante a gente entender o contexto. Então é o seguinte, é um resistor, onde aplica-se uma tensão nesse resistor e é medida a corrente elétrica também. É muito semelhante àquele experimento que a gente fez na aula de hoje, que eu mostrei lá no simulador. Muito bem. Então, dá para a gente saber o valor dessa resistência elétrica desse resistor? Sim, a gente vai aplicar então a primeira lei, olha só aqui na tela. A resistência elétrica, então, é dada pela razão entre tensão elétrica e corrente elétrica aqui, né? Então, substituindo aqui esses valores, eu vou ter então que a resistência é de 40 ohms. Uma vez que o resistor ele é ôhmico, essa resistência ela é constante. Então, para qualquer valor de tensão, e eu dividir pelo valor de corrente elétrica correspondente a essa tensão aplicada, eu vou ter então um valor constante que é, no caso, nesse exemplo, 40 ohms. Então, pegando esse resistor de 40 ohms, que tensão ele tem que ter para que eu tenha essa corrente aqui de... celular. Bom, voltando aqui. Então, que tensão elétrica eu tenho que aplicar nesse resistor de 40 ohms para que a corrente I2 seja de 5 amperes? Então, olha só, acompanha aí na tela. Aqui eu tenho o valor da resistência, que é o resistor ôhmico, então, e a corrente I2. Então, aqui aplicando a lei, né, o 2 é igual a R vezes I2, né, o E é igual a R vezes I. Então, substituindo valores, eu vou ter que a tensão é de 200 volts. Então, voltando a falar o que eu falei no início do exemplo, que eles se relacionam de maneira direta, então, olha só, se aqui, né, ele dobra de 2,5 para 5 a corrente, né, dobrou a corrente de 2,5 para 5, uma vez com o resistor ôhmico, então a tensão também dobraria. Então, de cabeça, já daria para saber que teria que dar 200 volts, né? Mas, de qualquer forma, fazendo pela lei de Ohm, usando os conceitos corretamente, também se chega no resultado, ok? Então, essa é a ideia aí desse exemplo. Muito bem, o exemplo 3, ele também reforça a primeira lei de Ohm, só que aí é com auxílio gráfico, né? Então, a gente vai falar mais uma vez sobre a primeira lei, com agora o auxílio de um gráfico, fazer uma análise gráfica também muito importante para a nossa aula. Então, vamos lá. Pegar o laser aqui, ok. Então, analise a curva característica de um resistor mostrado abaixo. Então, aqui eu tenho este gráfico, né, da tensão elétrica em função da corrente. Observe que esta curva aqui é a curva característica de um resistor ôhmico. Então, observe que já tem um conceito implícito aqui. Então, eu observo esse gráfico e verifico a característica dessa curva, e é uma curva característica de um resistor ôhmico. Isso é muito importante, essa interpretação para o nosso exercício. Bom, após feita a análise, determine a resistência elétrica do resistor e o valor da intensidade da corrente elétrica I1. Então, a partir do momento que você olha esse gráfico e você verifica que ele é um resistor, trata-se de um gráfico de um resistor ôhmico, fica muito fácil você interpretar o exercício. Então, olha só. O gráfico de um resistor ôhmico, então, qualquer ponto que eu pegue aqui neste gráfico e pego essa tensão correspondente a esse ponto e divido pela corrente, eu vou ter sempre o mesmo valor para qualquer ponto aqui nesse gráfico, nessa curva aqui desse gráfico. Então, qual é o ponto mais interessante para a gente pegar? Lógico que é esse ponto aqui. Então, este ponto aqui é o mais interessante para a gente. Olha só, esse ponto aqui. Por quê? Porque eu tenho o valor de tensão aqui, ó, e tenho o valor de corrente, ok? Muito bem, então, eu tenho aqui 50, 50 e dividido por 10. Então, eu já sei o quê? Que a resistência elétrica desse resistor tem que ser o quê? 5 ohms. Então, olha só, matematicamente, então, eu vou ter então que essa resistência elétrica é de 5 ohms. Então, observe que a análise gráfica, você consegue já dar vários passos na resolução de um exercício, né? Então, isso é um ponto importante. Bom, uma vez que você já sabe o valor da resistência elétrica desse resistor, então você vai facilmente conseguir identificar o que na letra B? Olha só, o valor da intensidade de corrente elétrica, né? Vamos pegar o amarelo que dá para destacar melhor aqui no texto. O valor da intensidade de corrente elétrica I1, que é este valor aqui, ó. Bom, muito simples. Olha só, se você sabe que a razão entre este número e este vai ter que dar uma constante, e essa constante vale 5,
né? Ou seja, assim como eu fiz 50 dividido por 10, que deu 5, né? Se eu pegar qualquer outro valor aqui e dividir de tensão aqui e dividir pela corrente aqui, vai ter que dar 5. Se eu pegar outro ponto aqui, pegar esse valor e dividir por esse, vai dar 5. Então, é uma constante. Então, que número... Né? Então, deixa eu só apagar essa zona que eu fiz. Então, olha só. Que número que tem que ser aqui, né? Se eu pegar 20 dividido por quantos que vai dar 5? Então, de cabeça, dá para a gente saber que vai ter que dar o quê? 4 amperes. Então, olha só, matematicamente, aplicando a lei de Ohm, então, tem que a corrente é a razão entre tensão e resistência elétrica, 20 dividido por 5, então eu tenho que a corrente I1 vale 4 amperes. Então, observe que a análise gráfica, identificando que trata-se de uma curva característica de um resistor ohmico, facilita muito a resolução de um exercício, ok? Beleza, essa é a ideia então do exemplo 3. Bom, então aqui a gente vai para o nosso último exemplo, para a gente fechar a nossa aula de hoje, que foi um pouco mais longa, fechar aí com chave de ouro. Então vamos lá. Então, a figura ao lado mostra um equipamento metálico que está eletricamente isolado por meio de uma base quadrada de borracha de meio metro de lado, 1 centímetro de espessura e de resistividade 10 elevado a 13 ohmmetros. A máxima DDP entre o equipamento e o solo é obtida para uma corrente máxima de 0,5 microamperes, fluindo uniformemente através da área da base. Bom, a DDP máxima em kV é... Muito bem, então aqui a gente vai fazer alguma análise aqui desse enunciado e também da figura. Então, olha só, vamos com calma. Deixa eu pegar aqui o laser, onde vamos fazer a análise da figura. Então, vamos entender o contexto. Então, aqui a gente tem um equipamento, certo? É um equipamento metálico. Ele precisa estar isolado aqui do chão, né? E para fazer esse isolamento, existe então aqui, olha só, uma base de borracha, né, quadrada, olha só. E essa base de borracha ela tem 1 centímetro de espessura, né? Ou seja, 10 a menos 2 metros de espessura. Ok, então, inicialmente da figura a gente vai fazer essa observação. Agora vamos ao enunciado. Então aqui ele diz que a base é quadrada, né, essa base de borracha, e que deu aqui as medidas, né, as dimensões, né, desta base. Então ele só possui meio metro de lado e também 1 centímetro de espessura. E resistividade 10 elevado a 13. Né? Observe que pelo fato da borracha ser um dielétrico, né, ou seja, um isolante, então ela tem uma resistividade alta. Né? Assim como ela também tem uma resistividade alta devido à propriedade do material, quando a gente for fazer aqui também os cálculos, nós vamos verificar que a resistência elétrica também desta base de borracha também ela é alta. Né? Então, olha só, é uma resistitividade de 10 elevado a 13 ohmmetros. Só para a gente ter uma... Né, também importante comentar, quando a gente vai analisar resistividade, por exemplo, aí de condutores elétricos, são resistividades bem baixas. Então, o dielétrico ele possui, que são os isolantes, eles possuem alta resistividade elétrica e os condutores baixa resistividade elétrica, ok? Importante aí fazer esse comentário. Muito bem. Aqui então, ele quer saber o seguinte, né? Ele quer saber a máxima diferença de potencial que pode ser colocada, né? Pode ser colocada aí nesse equipamento, de modo a ter uma corrente máxima aqui de meio microampere. Né? Então, olha só. Fazendo então o fechamento, olha só aqui, ó, a máxima DDP entre o equipamento e o solo é obtida para uma corrente máxima de meio microampere. E ele pede o quê? Qual é esse valor dessa diferença de potencial máxima? Né? Para eu ter então uma corrente de meio microampere. Então essa é a ideia do exercício. Esse exercício a gente vai aplicar a segunda e a primeira lei de Ohm. Então olha só, vamos lá. Então aqui a resolução, né? Deixa eu pegar aqui novamente o laser. Então aqui foi dado para a gente, né, que a área trata-se aqui de um quadrado, então essa base de borracha, para a gente descobrir a área desta base de borracha, basta a gente calcular essa área do quadrado. Um ponto importante, já falando dessa área, né, deixa eu só aqui então colocar novamente a marca-texto. Essa corrente ela flui uniformemente através da base. Então, ela flui dessa forma aqui. Né?
essa corrente, tá? Então, temos que analisar dessa forma. Por quê? Porque quando a gente vai falar da espessura dessa borracha, que é o pulo do gato na interpretação dos nossos exercícios. Então, aqui eu já estou fazendo um spoiler. A hora que eu for colocar aqui, então, a segunda lei de Ohm, acho que vai ficar melhor para entender. E aqui também foi dado para a gente o quê? A resistividade do material. Observe que essa resistividade ela é alta porque trata-se de um isolante elétrico, que é, no caso, a base de borracha. Muito bem. Então, aqui observe pelos dados, né? Então, a gente vai aplicar o quê? A segunda lei de Ohm. Então, olha só. Onde, então, a resistência elétrica, deixa eu só pegar mais uma vez aqui o laser, onde a resistência elétrica é dada por ρ, né, que é a resistividade, que multiplica a razão entre o comprimento e a área. Ok, então nós vamos substituir esses valores. Uma dúvida que possa surgir, principalmente dependendo de como você interpreta o exercício, é essa questão do comprimento, né? Mas como que esse comprimento aqui? Né? Então, como ele fala que a corrente ela flui uniformemente através da base, então significa que o comprimento, né, deste dielétrico é sua própria espessura. Então, esse L aqui é a espessura desta base de borracha. Então, no lugar do L vai ser quem? O 10 a menos 2. Observe mais uma vez que as unidades estão todas no sistema internacional. Isso é também muito importante. Então, aqui eu transformei para metro. Então, 1 dividido por 100, que é 10 a menos 2. Então, substituindo os valores, olha só. Então, resistividade, aqui o valor do comprimento e aqui o valor da área. Por que 25 vezes 10 menos 2? Professor, olha, a área de quem? Né? A área dessa base de borracha. 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. Né? Aqui eu optei por escrever em potência de 10 para ficar mais fácil aqui a resolução, ficar mais fácil a gente realizar aqui as operações matemáticas. Então, 5 vezes 10 a menos 1 vezes 5 vezes 10 a menos 1 vai dar o quê? 25 vezes 10 a menos 2. Então, resolvendo essa continha, eu vou ter então uma resistência elétrica de 4 vezes 10 elevado a 11 ohms. Observe então, como já eu havia dito recentemente, que o valor dessa resistência elétrica é realmente alto, porque trata-se de um dielétrico, né? Ou seja, de um isolante, né? Que é o caso dessa placa de borracha. Ok. Mas não é isso que o exercício está pedindo. Né? O exercício quer saber qual é a tensão elétrica que eu posso aplicar essa máxima tensão de modo a ter uma corrente máxima de 0,5 microamperes. Então, bora então fazer agora o quê? Aplicar a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm, então, como eu quero descobrir então esta DDP, basta eu pegar o valor da resistência e multiplicar pelo valor da corrente. Então, olha só, o que foi que eu fiz? Então, a resistência elétrica é 4 vezes 10 a 11, como nós obtivemos aqui, multiplicado pela corrente elétrica máxima, que é 5 vezes 10 a menos 7. Aí vem o professor, oi, mas como que se chega, né, desse meio micro, como que se chegou a esse 5 vezes 10 a menos 7? Então, eu coloquei aqui para vocês no vídeo um pulinho do gato, olha só, acompanha aí. 0,5 micro, né? Então, olha só, o 0,5 é 5 sobre 10, que é 5 vezes 10 a menos 1. Então, aqui, ó, aqui 0,5, 0,5, o micro é o 10 a menos 6, então 0,5 microamperes. Então, aqui eu vou fazer então essa multiplicação de potência de mesma base. Então, 5, aqui esse 5 aqui eu coloco ele aqui, né? Repito, porque aqui é como se fosse 1 vezes 10 a menos 6, 5 vezes 1, 5. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 6, conserva a base, somam-se os expoentes. Então, vai ficar 1 mais menos 6, que vai dar menos 7. Então, 0,5 microamperes é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 7 amperes. Tá? Ok. Continuando então, fazendo a continha, então fazemos aqui 4 vezes 5 dá 20, 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 7, desculpa, 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a 11, vai dar 10 elevado a quarta, conserva a base e somam-se os expoentes, então vai ficar 10 a 11, 11 mais menos 7, vai dar 11 menos 7, que dá 4, por isso que o expoente ficou 4. Bom, mas, professor, mas aqui, beleza, então encontrou a resposta? Não, não necessariamente, porque ele quer a resposta em kilovolts, então eu tenho que fazer aparecer o kilovolt aqui. Então, vamos ao pulinho do gato. Esse 10 a quarta, como eu quero quilo, então esse 10 a quarta eu posso tirar um 10 a terceira aqui, que isso aqui é quilo, né? Quilo é 1000, 10 a terceira. Então, 10 a quarta eu posso escrever como 10 a terceira vezes 10 elevado a primeira. Esse aqui, então, vai virar o quilo, né, que é o casinho. 20 vezes 10
vai dar o quê? 200. Então, 200 kV. Alternativa correta, então, alternativa A. Então, serve uma sequência de análise e tal, mas um exercício de uma certa forma tranquilo. Ele só requer um pouco de interpretação no seu enunciado e também na sua figura. E com isso, então, a gente encerra essa aula de hoje, né? Foi uma aula mais longa e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Só lembrando que na próxima videoaula a gente vai falar sobre potência elétrica e energia elétrica, que eu não esqueci, e ficou ainda para a próxima, para não ficar muito mais longa do que já ficou essa aula. No mais, agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Valeu!